Bom dia, bom dia. Bom dia, segundona. Estamos ao vivo. Mais um Morning Book. Mais um dia servindo, podendo passar tudo aquilo que tem queimado no meu coração, tudo aquilo que tem explodido a minha alma, para a gente poder crescer enquanto mulher, enquanto ser humano, com inteligência emocional, física e espiritual, para a gente viver o nosso melhor aqui nessa terra. Então, simbora. Nós vamos continuar o livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. A gente está contextualizando tudo antes da dama. Uma infância. Nós estamos contextualizando neste texto a relação e a importância de como essa dama se vê, de como ela se vê mesmo, de como ela encara a autoimagem dela, como ela encara o seu passado, e tudo isso vai acabar dando um sentido para ela no futuro, né? Então a gente entra hoje no 4º capítulo do livro, no dia 6, e a gente começa com Provérbios 31:10, onde diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O termo hebraico traduzido como virtuosa é shahil. Algumas versões da Bíblia traduzem-no como excelência, enquanto outras o definem como resistência, habilidade, eficiência e força. Olha só que interessante. Todos esses termos, o sentido que é dado para essa mulher virtuosa. Então eu vou repetir, ó. Excelência. Excelência. Oi, gente! Bom dia, queridas. Então, olha o termo que lindo, né? Que precioso. Resistência, habilidade, eficiência e força. Essa virtude é uma virtude muito espiritual. E a gente precisa definir bem essas palavras para a gente trazer um sentido para a nossa vida. Então, shahil é o nome que Deus dá à mulher que age corretamente. Ela é shahil, diz o escritor em Provérbios 31:10, cuja descrição se tornou a síntese da virtude cristã em forma feminina. Essa mulher é uma estrela, uma mulher nota 10, é simplesmente o máximo. Melhor ainda, ela é shahil. É cheia de força e sabedoria e tem o poder de um exército. Essas não são palavras empregadas para descrever uma moça púdica, frágil, que não tem ambições nem objetivos. Trata-se de uma mulher progressista, ativa, mas quando a estudamos melhor, vemos que é incrivelmente equilibrada. Eu falo assim que todos os extremos, eles são descompensatórios. Todos os extremos dá ruim. Não tem como. A gente precisa, sim, viver dentro de um equilíbrio, e muitas vezes acaba-se, né, o ser humano ele acaba acessando um pouco mais os lados extremistas. Porém, se ele se manter mais no meio, e esse meio é como se tivesse uma gangorra, onde vai acontecendo isso aqui, ó, na vida dele. E com isso, vai se buscando um equilíbrio em movimento mesmo. É como a gente estivesse andando em corda bamba. Mas a gente está andando. O equilíbrio é a coisa mais difícil de obter, mas o ingrediente mais necessário quando aspiramos ao sucesso. Ser equilibrado é ter e manter todos os elementos na proporção adequada. Na proporção adequada. Todas as partes da sua vida, todos os aspectos da sua personalidade precisam ser plenamente desenvolvidos. Nós precisamos buscar
esses desenvolvimentos. Se uma área se mostrar deficiente ou excessiva, você não terá o quê? Equilíbrio. Então, inclinar-se mais na direção de uma coisa e afastar-se muito de outra faz você cair. Em vez disso, empenhe-se em dar atenção a cada aspecto em igual medida e ficará mais equilibrado. A gente tem que acabar com o rótulo de que nós não conseguimos. Há uma grande e poderosa cura dentro de nós, a qual nós precisamos sempre estar assim buscando mesmo. Eu acho que essa palavra busca é algo muito bacana. E é o que me veio agora na mente, né? Nós não precisamos e não devemos buscar a felicidade, mas nós precisamos buscar a cura. Por quê? Porque quanto mais curada eu tô, mais equilibrada eu fico e mais feliz eu sinto, eu vivo. A felicidade é um estado do seu ser, sabe? Ela não é um alvo, ela já está dentro. Só que muitas pessoas ainda não deram conta de entender isso. Na verdade, eu não falo nem entender, eu acho que é encontrar mesmo isso, sabe? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente compreende essa questão do ser feliz. Porque a felicidade, ela não é uma emoção, a alegria é uma emoção. E vez ou outra a gente se sente muito alegre, e vez ou outra a gente se sente também triste. É um sentimento, então é uma emoção. Mas a felicidade não, a felicidade é um estado nosso. Então, não deveria ser este um alvo para toda mulher e todo homem? Ficar equilibrada? É o alvo? Deveria ser quando espera ser uma mulher excelente. Você talvez pense que a mulher excelente teria de ser alguém que já se expôs a todas as vantagens sociais de educação e classe. Pode imaginá-la assistindo atentamente a balés e oferecendo incontáveis chás para várias e prestigiosas fundações de caridade? Quem sabe até pensa que lhe permitiriam para recitar poemas e estender o dedo mínimo ao tomar chás exóticos em xícaras de porcelana chinesa. Não estamos, porém, falando simplesmente de definições sociais da excelência. Nem estamos querendo imagem que não descrevam necessariamente qualidades interiores, tais como a resistência e a força. A excelência, ela é uma ambição. Olha que coisa linda isso. Não um sobrenome aristocrático. Trata-se do destino da mulher, não da sua origem. A excelência fala da sua autopercepção e dos padrões dos quais não se desviará. A mulher excelente traça uma linha na areia e diz: nada menos que isto será aceito em minha vida daqui por diante. Nada menos que isso será aceito na minha vida daqui por diante. Isso é muito forte se a gente parar para pensar. Você tem já colocado algumas questões na sua vida de que você não aceita mais? E no sentido assim, isso eu não quero mais que aconteça na minha vida. E para isso eu vou buscar estratégias para que isso não aconteça. Por quê? Porque você identificou um padrão e você não quer mais cair nessa repetição. Você identificou o que é tóxico e você não quer mais estar bebendo dessa toxina. Então, é muito fundamental a gente estar, sim, antenadas e identificar situações, condições, pensamentos, sentimentos que estão na nossa mente, para que a gente possa dar um basta. Eu não quero mais isso, então daqui para frente eu vou fazer o quê? Diferente. Eu vou me posicionar de uma maneira diferente. A excelência fala da sua autopercepção e dos padrões dos quais não se desviará. A mulher excelente traça uma linha na areia e diz: olha só,
Tô repetindo para vocês. Nada menos que isso será aceito em minha vida daqui em diante. Ela sabe o que merece e trabalhará sem descanso para obtê-lo. Não desanime se falhou ou recaiu no passado. A excelência não se baseia no desempenho passado. Gente, isso é maravilhoso. A excelência não se baseia no desempenho passado. É um título dado a alguém que persistiu e superou as adversidades. Bom dia! Bom dia, gente! Poxa, eu quero ser uma mulher excelente. Eu sou uma mulher excelente. E para isso eu vou o quê? Eu vou buscando, sim, todos os dias algo que me mantém na excelência. Isso, naquilo que eu assisto, aquilo que eu estou ouvindo, na conversa com as pessoas, dentro da minha própria casa, no meu relacionamento com meu esposo, com os meus filhos. Então, assim, quando a gente entende de fato quem nós somos, nós conseguimos avançar. E esse avanço vai trazendo um constrangimento tão assim, vamos dizer que grande na nossa vida, que a gente vai assumindo uma autorresponsabilidade também maior a partir dela. E isso vai nos levando, isso vai nos ajudando a aumentar o nível, a aumentar essa frequência, para que a gente possa alcançar dia após dia essa excelência. A mulher excelente está equipada com um mapa rodoviário marcado e o seu destino já foi decidido. Essa mulher tem um plano de vida, não está vagando sem rumo e esperando ser encontrada por alguém. Está no caminho com algumas chamas de estrada menos percorrida e só os grandes viajarão por essa estrada. Uau! Ô, gente, vocês que estão aqui comigo, aperte esse botãozinho aqui do transbordo. Vamos convidar mais mulheres para estar aqui ouvindo isso, porque nós precisamos hoje de mulheres mais excelentes no nosso mundo, ao nosso redor, né? Em nossa volta. Então, assim, nós precisamos alcançar algumas mulheres que estão se sentindo muito pequenas. E as mulheres precisam de entender que há uma grandeza muito forte a partir delas. E a gente precisa resgatar essa excelência dessas mulheres. Então, ó, clica aqui no botão do transbordo, encaminha para alguém, clica no coraçãozinho ou envia aí essa live para uma conhecida sua, tá bom? E envia para quem você não conhece também. Pronto. Então, essa mulher, ela sabe exatamente para onde ela quer ir. Há algo de especial nela. Alguns chamarão isso de arrogância, outros rirão às escondidas, dizendo que ela se esqueceu das suas origens. Mas estão enganados. É a lembrança de onde esteve que lhe dá forças para levantar-se e continuar caminhando. A mulher excelente é como um animal de raça, gracioso e forte, uma criatura de rara beleza. É uma vencedora, um diamante que começou como carvão e se transformou em joia. É tão rica em classe quanto o vinho branco servido numa taça refinada, com hastes em tons de ouro, revolvida entre os dedos. É um prodígio requintado que esta geração rara vezes completa. O que posso dizer então? Ela é simplesmente uma dama. Uma mulher que busca excelência é uma dama. Porque a dama, ela é nobre. E nós precisamos resgatar essa nossa essência da nobreza. Onde a gente procura claramente cuidar com a nossa voz, cuidar com a nossa aparência, cuidar com o nosso coração, ter sim aquele coração ensinável, disposto a aprender, disposto a ouvir, disposto a colocar em prática. Sabe, aquele coração que é capaz de se humilhar mesmo frente a algumas dificuldades, mas ela não desiste. Ela não desiste, porque ela sabe o seu
destino final. Porque ela sabe o seu destino final. A dama é uma espécie em extinção, como o cavaleiro, sua contraparte masculina. É difícil encontrá-la. Ser um cavaleiro é mais que ser um homem. Do mesmo modo, ser uma dama é mais que ser uma mulher. Que lindo isso, gente! Que lindo isso! Ser uma dama... Ser uma dama é mais que ser uma mulher. A verdadeira dama é única e valiosa. A educação requerida para produzi-la foi considerada fora de moda e irrelevante. A dama veio a ser substituída por uma caricatura mais moderna, menos bondosa, mal feita, mal ajustada e grosseiramente competitiva. A dama é uma mulher sensível, moderada, competente, com ambições, mas que possui também classe e fineza. Eu acho tão lindo quando ele coloca isso. Essa sutileza dele trazer a realidade da mulher como uma dama. É uma mulher com um sonho. Ela é a primadona imaculada dos dias que se foram. Sua falta é tristemente sentida. Sei que quando começamos a falar de elegância e usamos termos como imaculada, você logo se lembra de predomínio masculino e de opressão histórica das mulheres. É verdade que as mulheres nem sempre foram tratadas com justiça, isso é uma verdade. Os homens com frequência se aproveitaram deslealmente de seu comportamento amável e casto. Todavia, é a atitude do homem que precisa ser corrigida, e não a da mulher. Devemos ser como o florista, que remove os espinhos da rosa, mas deixa as suas pétalas. Não há meio de cortar as partes espinhosas da vida e manter as fragrantes. Quando procuramos a mulher excelente, há uma coisa a considerar: a possibilidade dela ter sido sufocada na rebelião característica da espécie que sofreu abuso, que foram negligenciadas ou pouco apreciadas. Os dias gloriosos do passado foram cheios de preconceitos e injustiças em relação à sua figura feminina. Então, infelizmente, o clube dos velhos companheiros continua vivo e ativo. A mulher sofreu abuso e maus tratos incomensuráveis e, para se defender, viu-se obrigada a tornar-se guerreira, insensível ao mundo que a prejudicou. Por isso que a gente tem que olhar para nós. Nós precisamos olhar para nós e identificarmos mesmo qual desses atributos da verdadeira mulher excelente, quais os atributos dessa dama que eu não encontro mais em mim. E aí rastrear os motivos. Quais os motivos que me levaram a não ter mais naturalmente esses atributos desta dama? Porque de fato essas máscaras que a gente coloca como defesa, é uma defesa mesmo. É uma proteção. Eu tô ferida e com isso eu me protejo. E essa proteção faz com que eu vou colocando algumas máscaras, algumas couraças na minha vida, nos meus relacionamentos, e que acaba, de certo modo, perdendo um pouco essa feminilidade, essa doçura, esse ser manso mesmo, sabe? Porque a gente não precisa ser... Eu vou usar um termo aqui. A dama, ela é forte, mas a gente não precisa ser forte a tal ponto de não demonstrar vulnerabilidade. Estão entendendo? Estão pegando isso aqui? Mas, por exemplo, a gente pode ser forte e devemos ser fortes sim, porque a nossa verdadeira força está na nossa verdadeira origem. Agora, não é aquela força que nos maltrata, não é aquela força que nos coloca num pedestal.
como se nós realmente fôssemos intocáveis e carregando uma armadura, sabe assim, pesada. Não é essa força de uma guerreira que carrega uma armadura pesada, mas é a força da mulher que sabe o seu valor, que sabe que é capaz de moldar literalmente a atmosfera de todo lugar que passa, e principalmente da sua casa. E é a força que está na verdadeira armadura de Deus, aonde ela busca se fortalecer todos os dias da maneira correta. E aí não tem retaliações no momento de colocar essa força para fora. Por quê? Porque as feridas já estão curadas. Então, assim, essa mulher se perdeu, essa dama se perdeu no meio do caminho. Nós precisamos ativar essa dama. Então, sei porque a dama não mais se mostra, mas, ó Deus, mesmo assim, a ausência dela é sentida. Sei que o seu desaparecimento foi um ato de desafio e talvez de frustração. Sei que a opressão pôde fazer. A minha geração estava ocupada com várias revoluções. Íamos mudar o mundo. Posso lembrar-me de todos os hippies que dirigiram fuscas amarelos com um sinal de paz nos para-choque. As mulheres queimaram os sutiãs, os rapazes deixaram de usar roupa íntima. O amor livre e a harmonia planetária eram as mensagens do momento. De alguma forma, após a guerra do Vietnã, descobrimos que o fusquinha havia enferrujado, as calças apertadas começaram a irritar nossas virilhas e ficamos mais interessados em aterrissar na Lua do que nos harmonizar com o planeta. De repente, ouvimos pelos meios informais de comunicação que precisávamos de respeito. Os Jackson não eram mais 5. Os Beatles se separaram. O mercado de ações subiu e logo. Os Simpsons significaria mais para os jornais do que as notícias da economia. Enquanto isso, os juros se elevaram. Jim Hendrick sofreu deflação. E que pena, Elvis deixou o palco. Que geração! Que dias foram aqueles, meus amigos? Que época desafiadora para viver. A realidade começou a manifestar-se e fomos nos acomodando. Precisávamos de emprego, os seios precisavam de sutiã e compreendemos que os direitos civis também não se aceitariam com a passeata seguinte. As mulheres começaram a se redefinir enquanto os homens caíram num certo esquecimento unissex. Estamos agora em algum ponto da zona crepuscular do divórcio e da gravidez na adolescência. Gente, isso aqui é profundo, né? Isso aqui é profundo. Em meio à confusão que criamos, nosso desejo no momento é a volta dos antigos valores. Queremos a rosa dos tempos mais simples. Podemos obtê-la? Não tenho certeza. Devemos, porém, empenhar-nos em recapitular a fragrância da rosa, sem ser picados pelos espinhos. Muitos sentiram a terra mover-se sobre os seus pés, e quando ela finalmente parou, eles haviam mudado para sempre. Algumas mulheres se casaram e se divorciaram, outras foram estupradas e rejeitadas. Os terremotos da vida fizeram enormes estragos, mas somos sobreviventes e compreendemos hoje o que nossos pais sabiam há 30 anos. Infelizmente, quando se entende o enredo da vida, o filme está quase acabando e os nomes dos produtores e atores vão surgir na tela. Quem algum dia imaginou que os meninos prodígios dos anos 70 seriam mais grisalhos um dia? O tempo está correndo. Não há mais tempo para brincarmos. É tarde demais. Você pode ocultar quem é, mas não pode mudar o que é. Uau! Meu pai! Você pode ocultar quem é, mas não pode mudar o que é.
Você foi criada para ser o tom mais suave do azul. Muitas mulheres agora estão deprimidas porque há outra mulher em seu íntimo gritando: deixe-me sair. Essa mulher está cansada de usar a máscara do desdém. É preciso deixar livre a suavidade que a nossa geração parece estar empenhada em enterrar. Não importa o passado doloroso, você deve abrir o seu coração ou irá sufocar a sua criatividade. Matar seus sentimentos e reduzir ainda mais os breves momentos da vida que possui, vivendo num vácuo com medo e dor. Nós não podemos viver com medo e com dor. Nós não podemos mais, nós precisamos gritar por essa liberdade. E é um grito de liberdade onde eu não estou mais presa a esse medo e a essa dor. Nós não podemos ocultar quem nós somos, nós precisamos sim, sabe, validar a nossa origem, a nossa essência e quem nós somos. Nós precisamos disso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não dá pra gente negar a nossa essência. A gente precisa se apropriar dela, apossar verdadeiramente dela para que a gente possa explodir, para que a gente possa colocar em prática, para a gente possa mudar mesmo a nossa rota a partir do agora. Poxa, eu sei que eu quero chegar aqui, mas eu tô indo para lá. E por que eu tô indo para lá? O que tem me distraído? O que tem me tirado desse foco daqui? Eu preciso remanejar minha rota. Eu preciso, no Faxina Emocional, no livro Faxina Emocional, Limpando os 7 Cômodos da Alma, tem um capítulo só sobre isso. Só sobre distração. Porque distração é uma das coisas que me afasta da minha verdadeira identidade. Se eu não sei, pior ainda, se eu não sei o que eu quero e aonde eu vou chegar, não tem como eu ter um foco. E isso me deixa perdida. Se eu não sei o que tem que fazer, isso me deixa perdida. É igual quando eu... Por que eu fiz o planner? Por que eu fiz o planner? My Planner Day by Day. Por que eu fiz esse planner? Porque de imediato era uma necessidade minha. De eu voltar a me conectar com aquilo que arde o meu coração. De eu voltar a listar as minhas prioridades. De eu voltar a colocar um plano para o meu dia, para a minha semana, para o meu mês, para o meu ano. Eu coloco até uma visão de futuro para a gente ter o quê? Do meu ano. Para eu bater sempre o olho. Deixa eu mostrar o meu para vocês. Para que eu possa bater o olho e lembrar. Sabe? Lembrar. É aqui, é assim, é aqui que eu quero chegar. Esses dias mesmos eu tava pensando em algumas coisas e eu bati o olho aqui no meu mapa de futuro. E eu tinha me esquecido de algo que eu já tinha projetado para mim, só que eu não estava fazendo um movimento para que isso acontecesse. Eu falei, caracas, aonde que eu me perdi que eu esqueci disso aqui? Por isso que eu voltei a olhar direto. E aí eu trago a minha mente, trago a minha realidade, aquilo que eu quero. Então aqui, ó, eu coloco mensagens visuais e eu escrevo aquilo que eu quero. Porque eu quero é uma progressão que vai chegar mais perto do meu destino. Vocês estão pegando isso aqui? Gênesis 2, 21, 23 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tornada.
O homem foi criado com a mulher oculta em seu ser. Deus extraiu então habilmente dele essa parte escolhida chamada mulher. Ela foi tomada dele, sua remoção deixou um vazio e isso dá lugar à atração do homem por ela. A mulher passou a ser o lado mais suave do homem, a sua ternura e aquelas emoções que ele não podia compartilhar, as lágrimas não derramadas, a paixão que ele não se permitia sentir, a trêmula compaixão que jamais expressaria. Quando o homem faz amor com uma mulher, está na verdade abraçando o lado mais suave de si mesmo. Segura nos braços tudo o que é incapaz de dizer e ama, toca, acaricia a parte de seu ser que desejaria que fosse abraçada. Se for sábio, fará isso com todas as suas forças. Ternura, sensualidade e paixão irrompem quando ele passa a conhecer que de alguma forma está fazendo o amor com o lado mais terno de si mesmo. Efésios 5, 28, 29 diz assim: assim também os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta dela e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Homem algum sente alívio ao apertar nos braços uma mulher que tenha as mesmas características que ele tem. Ou seja, a gente, enquanto mulheres, a gente precisa ativar mesmo o nosso lado mais dócil. Isso não significa que a gente tem que ser... Já falei isso. Não significa que a gente não tem que ser forte. Mas a gente precisa ativar essa ternura dentro de nós. Porque, principalmente, quando a gente olhar para um casamento, é muito difícil um homem lidar com uma mulher muito forte, sabe? Assim, forte no sentido de personalidade, forte no sentido de querer tomar o domínio da casa, forte no sentido de ter que colocar essa proteção, essa provisão dentro da casa. Por quê? Porque vai mudar com a atmosfera do lar, porque esse é o papel do homem, essa provisão, esse sustento, essa proteção. E se isso está um pouco descompensado, vai gerar ferida para ambos os lados. De fato, a atração que se sente por ela se baseia na parte que lhe falta e é a costela mais removida que deixa o vazio ao seu lado. Ok. Ela é a beleza esplendorosa, multifacetada e terna rosa. É o que a Bíblia chama de sua glória. É Eva, uma mulher criada. Cântico dos Cantares 5:2-5 diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava, eis que a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir o meu amado, e as minhas mãos deslizaram mirra, e os meus dedos mirras preciosas sobre a maçaneta do ferrolho. Os livros de Cantares têm uma poesia diferente, né? A gente precisa ter uma sensibilidade muito forte para entender esses livros de Cantares, dos cânticos. Você foi criada para o ser o que deveria ser, e se a vida não a tivesse endurecido. Essa é a palavra que eu queria usar. A gente precisa ser, sim, mansa, ter mais ternura, mas a gente tem que cuidar para que o coração não esteja endurecido. Endurecido. Não permita que o inimigo roube a essência e leve embora a fragrância da sua rosa. Sei que estava cansada de ser ferida, mas não é também verdade que já cansou de se ocultar? Não está desistindo de pôr de lado as coisas criativas que gostaria de fazer? Não se cansou de esconder qualquer sinal de preocupação por trás desta armadura de executiva,
de sucesso que você usa? Parte da sua cura exige que você saia do esconderijo e se coloque na luz. Fique de pé ao lado de Deus, que criou você, que é por uma razão. Você jamais cumprirá o seu destino vestida com as roupas de outra pessoa. Precisamos de você, porque você é única e singular, e a sua ausência cria um vazio que deve ser preenchido de alguma forma. A libertação da mulher não é um movimento, é uma mentalidade. Deve ser a mentalidade que liberta a mulher. Uau, isso aqui é muito forte. Vocês estão pegando isso aqui? Eu vou ler de novo. A liberação da mulher não é um movimento, é uma mentalidade. Deve ser a mentalidade que liberta a mulher, não apenas da opressão, mas também do medo de explorar sua sensibilidade e sua singularidade. A gente não pode ter medo de quem a gente é. A gente não pode. A libertação começa quando você fica livre de si mesma e reconhece que a força da mulher é diferente, mas não inferior à do homem. A força da mulher vem envolta em seda, mas não deixa de ser força. Olha que lindo isso! Mas a força da mulher vem envolta em seda. Na juventude ela se cobria de laços e badalos. Na idade adulta mostrou com classe o seu perfil. Na maturidade era reservada e serenamente confiante. Você a viu? Lembra-se dela? Ou será que desapareceu na noite sem ser notada? Alguém percebeu que estamos perdendo uma geração de mulheres que se transformou diante de nossos olhos em um substituto mutante, sintético, do que era antes? Isso me faz lembrar de um filme de horror à meia-noite. Tô fora. Os corpos ainda estão ali, mas as entradas foram retiradas. É como se algo estranho tivesse arrebatado a essência das nossas mulheres. Talvez não tenha roubado nossas mães, filhas e esposas. Talvez o resultado de tanto sofrimento, tantas perguntas e tão poucas respostas é que nos deixou com grampos nas gavetas, meias na pia. Mas nenhuma dança de pele macia e perfume suave vai abraçar a noite. Alguém já notou que o brilho está morrendo nos olhos da mulher? Ninguém se importa que a alegria tenha desaparecido do seu sorriso. Não é um crime contemplar a destruição do seu coração vivo e vibrante. Ela é a alma do lar, é o coração do casamento, é a esperança dos filhos e o apoio do seu amado, o seu marido e o seu homem. Será que a gente tem se posicionado assim? Essa verdadeira mulher, ela foi sequestrada da sociedade, resgatada por mais dinheiro, direitos iguais e um escritório. Tem direito a tudo isso e mais ainda, mas a luta para vencer a exauria e nos negou a sua beleza. Devemos reconquistá-la. No entanto, isso não será possível se ninguém notar a sua falta. Afirmo que você verá o ressurgimento de mulheres que estão comemorando a feminilidade. Elas terão sucesso e o respeito de executivos e gozarão também da maternidade e da família. O mundo da mulher se ampliou, as mulheres podem avançar e conseguir mais coisas e continuar femininas. O mais importante, entretanto, é que as mulheres cristãs serão inspiradas pela sua fé e abastecidas pelas suas convicções. Elas serão capazes de obter o que lhes foi negado. Você verá homens se levantando e abençoando as mulheres, dizendo: ela é a minha estrela. Há anos o inimigo vem tentando travar uma guerra entre os sexos. Ele tentou isso em nossa sala de conferência, nossos quartos e até em nossos púlpitos.
Devemos compreender que fomos designados para trabalhar juntos. Nossa força está na diferença de nossas estratégias. O homem tem as suas estratégias e a mulher tem a dela. E isso os faz diferentes e não nos deixam de ser únicos. O erro do passado é a opressão da mulher pelo homem, mas o erro do futuro é este espírito pelo qual a mulher imita a força masculina e acabamos perdendo o lado criativo das perspectivas femininas. Poxa, como eu percebo essa realidade na minha trajetória, na minha história. E isso me fez sofrer muito por um tempo, no início do meu casamento. Por quê? Porque eu não mostrava vulnerabilidade de jeito nenhum. E isso fazia com que eu entrasse em choque e também não conseguia abrir o meu coração para o meu cônjuge. E isso não nos aproximava, que acabava nos afastando, porque eu agia com uma força que não era uma força real, minha. Era uma força por trás de uma couraça, por trás de uma máscara que eu não conseguia tirar. E hoje eu entendo que a gente pode falhar, que a gente pode errar, que a gente não precisa ter medo, sabe, disso. Porque isso não nos afasta da nossa essência e não nos afasta do Senhor. Mas nós precisamos cuidar com a maneira com que a gente encara isso no nosso dia a dia e no nosso lar. Então, os desafios dos nossos dias talvez tenham afastado todas as esperanças de reavivar a gentil feminilidade que antes se sentava nas varandas e tomava chá, enquanto uma brisa suave soprava em dias mais amenos. Mas por trás dos terninhos masculinos e do exterior duro, você não consegue ouvir os gritos do coração de muitas mulheres que gostariam que a vida lhe proporcionasse. Outra vez, o luxo de serem mimadas por cavalheiros que as consideram delicadas demais para serem expostas às conversas vulgares e comunicações ruidosas. Poxa, eu me lembro que quando eu não estava bem, eu não aceitava ter um carinho, ser abraçada. Por quê? Porque isso me machucava mais do que ajudava. Olha só que coisa louca, né? Mas porque era uma forma de eu entender que eu não estava dando conta daquilo que eu precisava dar conta. Ou mesmo que eu estava vulnerável demais. Então um abraço naquele momento era como se fosse uma afronta. E quantas mulheres não estão assim? Não se permitindo ser amadas, não se permitindo ser cuidadas, porque estão no campo de batalha, levantando uma bandeira que não tem muitas vezes a ver com a sua verdadeira identidade. E isso a gente precisa cuidar. Por isso que nós precisamos resgatar de fato quem nós somos. Por isso que nós precisamos realmente buscar essa nossa verdadeira identidade, fortalecer essa verdadeira identidade todos os dias. E lembra do destino que eu falei lá no começo? Pra gente focar, pra gente mirar nesse destino. Porque aí a gente vai o quê? A gente vai ativar em nós um senso de propósito que nos leva a esse destino. Então a dama não é uma baixa de guerra, não é vítima da debilidade masculina e do caos dos tempos? Será ela o triste resultado de uma vida de sucesso de trabalho e nenhuma recreação? Ela é a fatalidade resultante de inúmeras promessas vazias, mas um regime deficiente em amor que se transformou em anorexia da alma? Uau! Uma vida de dias angustiados e condições adversas levou embora a dama de que todos precisávamos. Nós precisamos resgatar essa dama. A dama foi substituída por uma atitude severa e uma vontade férrea. Mas, tarde da noite, todos lamentamos a sua perda.
Ela mesma lamenta a morte da esperança e do otimismo que antes envolvia sua vida como um cobertor quente numa noite fria de inverno. Não seria tão terrível se só os homens sentissem sua falta, mas já observei os olhares rápidos no espelho e os olhares demorados pela janela, e sei que poucos homens compreendem. Ela está de luto pela perda da mulher que gostaria de ser, porque ela se perdeu. Está de luto pela perda da mulher que começou a ser. Ela é forte, é uma sobrevivente, mas mesmo assim, por trás do exterior, castigado pelo tempo, o coração está em luto. Por que você está em luto? E eu vou finalizando por aqui. Qual é o luto? O que você perdeu na sua vida? O que você perdeu na sua vida? De você mesma, que o seu coração está em luto. Fala pra mim, o quê? O que você perdeu? Qual aquela característica daquela criança alegre que você não tem mais hoje? O que você tem deixado de fazer, de viver, de experimentar? O que você tem deixado que tem te colocado no luto? É hora sim de olharmos para dentro. É hora sim de resgatarmos essa dama. É hora sim de nós realmente ativarmos em nós tudo aquilo que um dia já foi perdido e que nos afasta de quem nós realmente somos de verdade. Então, fica mentalizando hoje um pouco sobre isso, fica mentalizando um pouquinho todas essas informações que a gente leu aqui, fica mentalizando durante esse dia o que dá pra gente olhar na nossa própria vida, na nossa própria trajetória. Volta, sabe? Faz um caminho de volta, vai resgatando isso. Porque muitas vezes eu pergunto para algumas mulheres o que vocês gostam de fazer e elas têm dificuldade de falar. É mais fácil falar o que eu não sei, mas afirmar o que eu sei, o que eu gosto, tá difícil. Por quê? Porque foi se perdendo no meio do caminho. Foi abandonando-se no meio da trajetória. Então, por que seu coração está enlutado hoje? Por quê? Pense sobre isso. Procure curtir esse processo todo. Não fica com pesares. Não fica com pesares, porque isso não adianta. Mas adianta sim a gente identificar e se constranger. E daqui pra frente a gente começar a tomar algumas atitudes diferentes. Fechou? Fez sentido pra vocês? Como que foi aí a gente olhar para esse resgate dessa dama? E aí? E aí? Eu vou deixar essa live salva e depois você entra lá no feed, encaminha para alguém, chama mais alguém, convida mais alguém, porque a construção desse livro é fantástica. Mais pra frente ele vai fazer a relação, né? Nossa, é muita coisa, gente. É uma volta literalmente pra dentro. É uma volta literalmente pra dentro. Ele vai resgatar a família, vai falar sobre pessoas, vai falar sobre nós mesmas ainda, vai falar sobre essa relação de intimidade com o nosso Senhor. E aí a gente vai seguindo, tá bom? Ó, um beijo grande no coração de vocês, uma excelente segunda-feira, uma segunda preciosa. Faça do seu dia um dia lindo, um dia extraordinário. Mentaliza, espera um pouquinho aí, ó. Não vai direto para sua rotina, não. Ou se você já está nela, para um pouquinho.
Respira, sente a sua respiração, sente isso. Mentaliza o seu dia, aquilo que você quer fazer. Sabe, coloca isso diante do Espírito Santo de Deus, fala, ministra meu coração, me ajuda a viver um dia de cada vez, a olhar para esse momento presente, não esquecendo, não como uma maneira de esquecimento, mas como forma de tomar uma atitude mesmo, de fazer algo que é agradável, que é produtivo, que você esteja curtindo, que você esteja ativando realmente quem você é. Então coloque isso, tá? No seu dia a dia, mentalize o seu dia de hoje e um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã, às 5h37, aqui de Orlando, e às 6h37, aí do Brasil, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.